Olá, amados! Hoje, infelizmente, por causa da internet, nós estamos gravando, mas será um momento muito agradável e bom, porque toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, nós recebemos a vida, nós encorajamos, nós temos então como enfrentar a cada situação que o inimigo coloca diante de nós, para que nós desfaleçamos, desistamos, mas com a palavra de Deus nós podemos ser vencedores. Como foi a semana? A minha semana foi ótima. Este fim de semana também está sendo excelente. Que bom que, mais uma vez, na mira da saúde, podemos fazer esta transmissão a despeito da instabilidade da internet. Como venho estudando o livro de Jeremias, a história de Judá, olha, coisa extraordinária estou descobrindo sobre nosso Deus, Jeová, Deus de Israel, seu Deus e meu Deus. É impressionante este Deus nosso. Vamos para Jeremias, capítulo 32. Você que está em casa pode nos acompanhar abrindo sua própria Bíblia. E já que vamos abrir a palavra de Deus, vamos orar. Pai, estamos abrindo sua palavra, porque sua palavra é vida. Somente o Espírito Santo pode nos revelar o seu pensamento. Ao Espírito Santo nos falar, que possamos ouvir atentamente e fazer o que é reto diante dos seus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 32 de Jeremias, nós lemos algo muito interessante. A partir do verso 6, então Deus fala para Jeremias para comprar uma terra na sua terra natal, Anatote. E Jeremias, então, observando tudo que Deus falou, e exatamente como Deus havia dito, vem a pessoa para vender a terra. Peguei esse mosquito, drone, tá bom. Então, eles entendem que esta é a ordem de Jeová, e assim ele compra aquela terra, faz a escritura e pesa o dinheiro e paga. Sabe qual é a época que Jeremias comprou esta terra segundo a ordem de Jeová? Vamos para capítulo 32 de Jeremias, versos 24 e 25. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Jeová Deus,
tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Momento que Jeremias comprou a terra, pagando o dinheiro, era momento que caldeus, babilônios, quase estava tomando toda a cidade. Que utilidade terá a escritura? Aparentemente você perdeu todo o dinheiro. Aquela escritura que lavrou não vai ter valor nenhum porque o inimigo ocupou aquele terreno que você acabou de comprar. Mas Jeremias, sem entender e vendo a situação, ele compra. Que confiança, né? Vamos fazer uma analogia, uma aplicação à nossa vida real. Por exemplo, você está com uma doença gravíssima diagnosticada. Por exemplo, a fase terminal de câncer. E Deus fala: olha, você pode fazer um plano, começa agora, e que vai perdurar por muitos anos. Humanamente pensando, no diagnóstico de fase terminal de câncer, o que tem que ser feito? Ampliar seus negócios, ou você soluciona todas as coisas e você passar seu nome para seu cônjuge ou para seus filhos, e você então esperar o momento. Normalmente as pessoas fazem isto, mas no pensamento de Deus não era assim. Jeremias, compra aquela terra. Não importa que caldeus estão invadindo, estão tomando a cidade. Não importa, mas compra, lavra a escritura e você guarda isso. Eu fiquei pensando, se eu estivesse na fase terminal de câncer, eu faria todo o planejamento, todos os negócios, ainda ampliaria pensando do futuro, ou então eu, retraído, começo a resolver todas as coisas só esperando o dia de partir deste mundo. Eu fiquei imaginando, qual é o pensamento de Deus que ordenou Jeremias comprar a terra e guardar a escritura? E a Bíblia vai nos dar resposta. Coisa impressionante, meus amados. Continuando no capítulo 32, a partir do verso 26, então, Deus continua falando, mas algo impressionante. Primeiro, Deus explica por que as cidades de Judá e Jerusalém são entregues nas mãos dos caldeus. E depois de ter explicado os porquês, e então ele fala assim, a partir do verso 36. Agora, pois, assim diz Jeová, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis:
já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Só abrindo parênteses, toda vez que você ler na Bíblia estas 3 palavras, espada, peste e fome, está aqui no livro de Jeremias, lá no último livro, Apocalipse, também fala sobre espada, peste e fome. Você acha que espada, peste, fome, Deus manda ou inimigo da vida que manda? Você precisa pensar bem. Então vamos ler de novo o verso 26. O 36, me desculpe. Agora, pois, assim diz Jeová, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, realidade, né, para o povo, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Uau! Para pensamento de povo de Judá, agora já foi entregue para os caldeus. Que esperança que resta para nós? Agora já está na fase terminal de câncer. Que esperança que nós temos? Qual é o pensamento de Deus? Não importa. Não importa que venha a espada, fome, peste, mas eu vou fazer coisa diferente. Eu me vibro. Se Deus faz coisa diferente da espada, da fome e da peste, certamente espada, fome e peste não pertencem a Deus. Você concorda comigo? O que Deus falou? Eu vou, olha aqui, eu vou. Verso 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Você pode ficar pouco confuso, mas Deus não lançou fora porque ele estava irado, ele estava com um furor tremendo. Então a espada, fome e peste não vieram de Deus? Calma, calma. Logo, logo nós vamos ver essa parte.
depois da indignação, então, continuando, tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Deus, com este pensamento, mesmo que os babilônios levem o povo de Judá, habitantes de Jerusalém, para cativeiro, para a Babilônia, qual é o pensamento de Deus? Trazer de volta. Fazer habitar na cidade. Então, a escritura que Jeremias tem, vale ou não vale? Claro que vale. Vale sim. Porque está lavrado essa escritura. Perdoe. Olha que investimento antecipado com uma visão clara. Mesmo que você esteja com alguma doença que o mundo fala, não tem mais jeito, acabou a esperança, porque fizemos todo o esforço. Embora o homem possa falar isto, mas o pensamento de Deus é diferente. Totalmente diferente. Pensamento de Deus para o povo de Judá. Embora Deus, Jeová, foi obrigado a lançar fora o seu povo por causa da ira e furor, ele promete: eu vou trazer de volta. Trazer de volta. Então, meus amados, naqueles momentos mais turbulentos da sua vida, isso nunca vai ser o fim, mas sim vai ter dias melhores, certamente. Todo o furor, a ira de Deus passa. E Deus vai trazer de volta a original. A restauração será completa. Isso não é uma maravilha? Isso me anima, isso me proporciona um conforto tremendo. Todos os momentos difíceis, parecia que isso nunca vai passar, mas tudo vai passar e tudo vai ser original. Meus amados, se você acreditar nestas palavras de Deus, aquela turbulência não será mais a turbulência, mas sim, aquilo que Deus diz realmente está acontecendo, mas eu não vou me desanimar, porque quando chegar o dia, eu vou voltar ao original. E no capítulo 33, Deus mostra isto. Deus mostra como vai ser Jerusalém e as cidades de Judá. Capítulo 33, verso 10. Assim diz Jeová: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças a Jeová dos exércitos,
porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa de Jeová, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz Jeová. Que maravilha, né? Aos olhos dos homens, as cidades estão desertas, sem homens, as ruas de Jerusalém sem homens, totalmente destruído, sem animais. Mas Deus disse, aí vai ter júbilo do noivo, cântico da noiva. Eu vou restaurar. Oxalá que você acredite nisto. A palavra de Jeová. Assim diz Jeová. Que bom aqueles que confiam na palavra de Jeová. Sabe qual é a garantia? Garantia que Deus nos dá para que nós pudéssemos confiar e acreditar? No mesmo capítulo 33 de Jeremias, versos 14 em diante. Eis que vem dias, diz Jeová, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Jeová, justiça nossa. Uau! Vem dias, naqueles dias e naquele tempo, o renovo de justiça. Isso vai brotar a Davi. Quem é este renovo de justiça que brota no Davi? Jesus Cristo. O povo de Judá, habitantes de Jerusalém, cada vez que ofertava um cordeiro, eles precisavam enxergar este renovo de justiça. Infelizmente, o povo de Judá não conseguiram ver este significado. E hoje, nós que então estamos vivendo em torno de 2000 anos depois de Jesus Cristo ter estado aqui e ter crucificado no Calvário e ter ressuscitado, qual é o significado de Jesus Cristo para você? É meramente para você ir à igreja, fazer rituais religiosos? Ou então ele é verdadeiramente Jeová, justiça nossa? Decifrando isto, Jeová, nossa vida. Jesus Cristo é Jeová que me salvou. Jeová que me deu a vida para sempre.
quando nós aceitamos este renovo, Jesus, Jeová, justiça nossa, tudo é restaurado. Voltou tudo à origem. Tudo foi recriado. Isso é tremendo, meus amados. Com Jesus, a promessa é que Judá será salvo. E em Jerusalém habitarão seguramente. A nova Jerusalém é nossa. Não há dúvida nenhuma. Nós habitaremos em Nova Jerusalém por causa de Jesus Cristo. Não porque nós somos alguém, por causa que nós guardamos o sábado, devolvemos dízimo, acreditamos. Não, nada disto. Mas sim, porque Jesus que nos deu a nova Jerusalém para que nós habitássemos nela. E você disser, sim, eu moro na Nova Jerusalém. A partir de agora, exatamente deste momento, então, nós estaremos morando em Nova Jerusalém, como habitante do céu, estando aqui na terra. Então, onde você mora, seja na cidade, seja no campo, seja em São Paulo, seja na Bahia, seja na Coreia, nos Estados Unidos, não importa o local onde você mora, você está morando na Nova Jerusalém. Seu lugar é a embaixada do Reino dos Céus, Nova Jerusalém. Porque Jesus está com você e você está em Jesus Cristo. Não é uma maravilha? Verdadeiramente boas novas. Eu fiquei extremamente feliz, alegre e agradecido a nosso bom Deus, porque o Deus fez brotar naqueles dias, naquele tempo, isso referindo o tempo de Jeremias. Mas para nós, Deus já fez brotar, isso agora fica no passado, a Davi, um renovo de justiça. Isso é histórico, não tem como desmentir ou ignorar este acontecimento histórico. Por causa deste Jesus Cristo, Jerusalém é habitada por você e por mim, com toda certeza. Aleluia, meus amados. Que bom, né? Bom demais. Agora eu quero voltar para capítulo 32 para solucionar aquela confusão que eu falei que é confusão. Confusão ao nível daquelas pessoas que ainda não perceberam. Capítulo 32, verso 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação.
verso 42. Porque assim diz Jeová, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal. Olha só, Deus que fez vir sobre o povo de Judá todo este grande mal. Que coisa, né? Jeová faz todas estas coisas ruins, fez para o povo de Judá naquela época e hoje conosco, e depois ele restaura. Então Deus muda, não muda? No entanto, a Bíblia nos diz que Deus nunca muda. Nunca muda. Então, por que a Bíblia é cheio de situações onde nós vemos Deus irado, indignado, cheio de furor, e depois ainda fala que sua misericórdia dura para sempre? Isso não é antagônico? Por ser antagônico e conflita com outras passagens que muitas vezes ficamos confusos. Agora eu quero solucionar isto. É muito simples. Analisando ou então estudando a Bíblia, a gente resolve de uma maneira muito fácil. Eu convido você a abrir a Bíblia, 2 Samuel, capítulo 24. Aqui nós vamos ver um relato que aconteceu com rei Davi. Um relato muito estranho. Agora, com essa coisa estranha que nós vamos aprender. Capítulo 24 de 2 Samuel, verso 1, diz assim: Tornou a ira de Jeová a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Mas que coisa interessante, né? Tornou a ira de Jeová a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, contra o povo, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Pode perguntar, que mal existe levantar o censo, contar o número das pessoas habitantes de Judá? Na realidade, contagem era homens que poderia ir para a guerra. Existe algo errado nisto? Aparentemente não. Mas interessante que aqui Jeová ficou irado, de repente, sem mais, sem menos, ele ficou irado e acendeu contra os israelitas. E ele incitou Davi contar o número, levantar o censo. Você não acha isso muito esquisito, não? Você não duvida um pouco? Peraí. Deus é assim?
Jeová é assim? Por algum tempo eu fiquei assim, pulga na orelha. Que é isso? Que atitude de Jeová? Ele quer colocar Davi contra o próprio povo e trazer todo este mal? Porque quando nós lemos lá o resultado disto, morre muita gente mesmo. E Deus faz isto. E aí, à medida que continuei lendo a Bíblia, encontrei uma parte que me deu solução. É 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ver a solução dessa confusão. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1 em diante. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Aqui em Crônicas, quem é o sujeito que incitou Davi para contar o número dos que poderiam sair para a guerra? Levantar o censo? Satanás. Agora, entre esses dois que fez contar, em Samuel é Jeová. E Crônicas é Satanás. Você escolhe qual? É Jeová que fez isto? Ou é Satanás que fez isto? Fica na dúvida? É o mesmo acontecimento. E a Bíblia registra em Samuel, Jeová. Em Crônicas, Satanás que mandou fazer isto. Quando nós lemos todo o contexto, no coração de Davi, depois de ele conquistar muitas cidades, ainda tinha mais cidades para conquistar. Sabe o que entrou na mente dele? Eu preciso saber qual é o número de soldados que eu tenho para poder, então, fazer guerra com tal povo, tal nação, e assim obter a vitória. Entrou isto na mente dele, por isso que ele queria contar o número. Mas, na realidade, quem é que lutava por Israel, por Davi? Não era Jeová? Não era sempre Jeová que dizia: Davi, agora você faz a guerra, porque agora chegou o momento. Sempre Jeová era comandante do exército de Israel. Por um momento, Davi esqueceu tudo isto. Talvez o seu orgulho, suas táticas como rei, como general, homem de guerra. Então, Davi queria saber o número de seu povo que pode sair para a guerra. Quem é que introduziu esse conceito?
ignorar Jeová, deixar Jeová de lado, agora seus homens valentes. Quantos? Certamente foi Satanás. Então, por que, sabendo que em Crônicas registrou corretamente como Satanás, o sujeito que introduziu este pensamento de orgulho, pensamento humano para Davi, agora em Samuel, livro de Samuel, fala que Jeová que ficou com tanta ira e acendeu-se contra Israel e incitou Davi. Por que existe esse tipo de colocação? E Jeremias e muitos outros livros da Bíblia fala que Deus ficou irado. E ele provoca tudo, todo o mal. Por que autores da Bíblia escreveram desta forma? Eu vejo uma razão. Quando alguém é o amor incondicional, o amor infinito, aquele que é autor da vida, aquele que permitiu, ou melhor, aquele que deu a liberdade total, porque é o amor incondicional. A expressão da linguagem é totalmente diferente. Nós, por sermos de amor condicional, amor limitado dentro da nossa condição, então nossa linguagem é diferente. E nós estamos acostumados com esse tipo de linguagem limitada. Linguagem do amor condicional. Então, qual é a linguagem do amor condicional? É aquele que a gente vê como que fala, entre juiz, entre aquele que acusa. Ah, foi ele que fez, eu vi com meus próprios olhos. Então, testemunho é o quê? Ah, eu vi isso. Tá, apresenta provas. E ele sai da cena, né? Ele não errou nada, mas foi outro que errou e mostra as provas. Isso é dentro do mundo de amor condicional. Agora, no mundo de amor incondicional, em vez de acusar, ah, foi ele que fez tudo isto. Em vez de acusar disto, sabe o que? Como que é isto? Fui eu que fiz. Fui eu. Eu sou responsável pelo tudo que aconteceu. Eu me responsabilizo. Por causa deste amor incondicional, é que Jesus se responsabilizou pela entrada da morte deste mundo e ele veio morrer pela sua morte, pela minha morte, pela morte da humanidade inteira. Ele assumiu toda a responsabilidade, porque ele é de amor incondicional e ele deu a liberdade absoluta, total. Você pode escolher qualquer coisa.
Mas quem é que assume a responsabilidade da sua escolha? Jesus Cristo. Mesmo que você escolha para a morte, Jesus que assume. Isso é maravilhoso. Isso é boas novas. Mesmo que você fuma, bebe, seus pulmões, seu fígado, todo destruído, você está na beira da morte. Sabe quem é que responsabiliza pela sua doença, pela sua atitude, pelas suas escolhas? Jesus Cristo. Por isso que Ele que tomou sobre si todas as tuas enfermidades e levou sobre si todas as suas dores. É bom demais, né? Coisa extraordinária. Porque Ele se responsabiliza e assumiu pelos todos nossos males, você não precisa sofrer. Você será restaurado. Não é maravilha? Não porque você comeu comida saudável, comida orgânica, fez exercício, tomou água, tomou sol, exerceu temperança, aí ar puro, dormindo cedo, descansando e confiou em Deus. Não foi por causa disso que sua doença será restaurada, mas sim, é porque este Criador, Jeová, assumiu toda a responsabilidade e Ele diz: fui eu que provoquei, por isso eu morro, eu restauro você. Meus amados, que bom conhecer um Deus, Jeová, que nos salvou com seu amor infinito, até morrendo no meu lugar. Por causa disto, você e eu não precisamos sofrer a morte. Podemos voltar ao pó, mas, como já falamos em outra vez, nós não precisamos morrer. Sim, certamente nós vamos dormir para poder acordar, para poder ressuscitar. Maravilha, né? Que bom que nós temos um Deus desse. Um Deus que assumiu toda a nossa responsabilidade, toda a responsabilidade das nossas práticas, nossas escolhas para a morte. Mesmo assim, próprio Deus pagou tudo. E hoje nós temos a vida. Isso é tremendo, realmente bom demais. Por enquanto estamos somente fazendo a live através na mira da saúde, mas nosso projeto e plano é que logo em breve nós realmente queremos ter o nosso centro de treinamento do Instituto Bom Viver, a nossa sede.
E por isso que desde semana passada estou fazendo esta apresentação de pedir seus apoios, suas doações. E certamente você poderá fazer, você também fazer parte dessa equipe, dessa família que leva estas boas novas para todo o Brasil, para o mundo inteiro. E depois que nós apresentamos este apoio, muitas pessoas já estão comovidas por Espírito Santo e estão nos oferecendo, fazendo doações e nos encorajando. E realmente agradeço imensamente pelos nossos queridos amigos e irmãos que estão com o coração aberto fazendo estas doações. Mas nós vamos abrir as oportunidades para outras pessoas, quando forem tocadas por Espírito Santo, apresentar estas doações e para a honra e glória do nome do nosso bom Deus. E quando chegar um recurso suficiente, então, vamos apresentar aqui agora, vamos chegar. Já é suficiente para a construção e término da sede do Instituto Bom Viver. E vocês terão oportunidades e formas, e vocês podem ver através dessa gravação e também através do nosso site. Nós agradecemos imensamente pela sua participação e sua bondade. E vamos agradecer ao nosso bom Deus que assumiu toda a responsabilidade das nossas escolhas. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Pai, porque o Senhor ordenou para Jeremias comprar a terra e ter a escritura, mesmo que esta cidade será tomada pelos caldeus. Será deserto. Escritura não terá nenhum valor aparentemente. Mas Jeremias comprou e guardou a escritura. Ó Pai, embora em nossos olhos agora é o fim, não há mais esperança, mas nos seus olhos, no seu pensamento, é sempre bom para nós, sempre é paz para nós. Então, que possamos avançar, combater o bom combate, ignorando a nossa realidade turbulenta, mas sim confiando na sua promessa de que eu vou restaurar. Eu fiz brotar a Davi um renovo de justiça, e nós conhecemos quem é renovo de justiça. Jeová, justiça nossa. Jesus Cristo é justiça nossa. Que possamos nesta semana permanecer em Cristo, Cristo em nós e mais uma semana de vitória junto contigo. Agradecemos pelas estas ricas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até próxima semana.